Bom, está gravando então? Então, todo mundo bem-vindo aqui a essa gravação. Quem está assistindo a gravação, a aula de hoje a gente vai falar sobre a estrutura de contrato e a responsabilidade das empresas, né? Bem-vindo aqui a quem está conosco aqui agora. Deixa eu colocar aqui a apresentação, a gente vai direto no ponto e depois a gente discute sobre como exercer essas coisas. Eu tiro as dúvidas de vocês sobre as atividades que estão aí para ser feitas, tá? Ok. Bom, tá todo mundo vendo minha tela aí da apresentação, né? Ainda não. Opa. Não. Agora sim. Então tá. Beleza, então vamos lá, né? Esse daqui é um material, ele já está disponível para vocês lá dentro da tarefa Treinamento 3, tá? Você pode baixar esse PPT de lá. Bom, nós temos que nos acostumar sempre, sempre não, né? É uma coisa importante no fundamento da lei, é o que o pessoal da área jurídica chama das hipóteses de liberação para tratamento de dados, né? As hipóteses legais, que são 10, elas declaram em função do que você pode manipular um dado. Quando você está embaixo de uma dessas hipóteses legais, você tem uma certa liberdade. Qual que é o sentido das hipóteses legais, né? É te dar a base para você fazer o que você acha que você tem que fazer naquele contrato. Vou dar o exemplo aqui da primeira delas, que é mediante consentimento. Quando a pessoa dá um consentimento, você esclarece para quê, dentro daquela regra, você pode fazer tudo que está ali. Vou dar um exemplo, né? A pessoa, ela quer ser tratada pelo nome social dela. Para ser tratado pelo nome social dela no dia a dia, imaginando que você não tem uma relação de contrato que define esse tipo de coisa, é importante você ter um consentimento dela para isso. Ou para não tratá-la com nome social, não sei qual é a circunstância. Por exemplo, no caso de um atendimento médico, né? Ele pode ter o nome social, a posição dele, mas biologicamente é homem ou mulher. Não tem outra alternativa, né? Então, tem situação que você percebe que o contrato que você tem não está totalmente satisfeito, atende satisfatoriamente toda a questão que te cerca. Então, você faz um termo de consentimento, né? Então, assim, o seu contrato deixa dúvida, faz um consentimento. Outro dia, a gente estava num cliente e ele tem uma situação em que o cliente dele indica uma terceira pessoa para poder receber um serviço que vai ser prestado. Vamos pegar aqui no caso, um exemplo aqui de uma construção que você está organizando, uma reforma na casa de alguém, né? E você tem que fazer a entrega de um piano. Alguém tem que receber esse piano lá na casa para você poder fazer e dar por concluída a atividade que você se propôs a fazer no seu contrato, né? Só que não vai ser a pessoa do contrato que vai receber o piano, vai ser um terceiro, a avó do cara que vai estar lá no dia. E você não pode dar o piano para qualquer um só porque apareceu na porta. Então, eu preciso do nome, RG, né? Sei lá, a foto da pessoa que vai receber, porque esse é um negócio tão precioso e tão diferente que eu preciso me cercar de garantias de quem vai receber esse negócio para depois você não vir atrás de mim. Essa pessoa não faz ideia dessa história do contrato que você tem com o cliente, ele vai estar lá para receber a droga do piano. Então, o que você faz para poder acolher esse dado e não ter dor de cabeça? Exatamente quando a gente faz aquele recibinho de papelaria, de que, recebi tal, isso, aquilo, outro, você vai ter um textinho de consentimento. Autorizo que o meu dado seja entregue por conta dessa atividade que estou fazendo de receber um piano. Simples, né? O que vai acontecer tem que ser simples e o que será feito com aquele recibo tem que ser simples. Pronto. Cópia para lá, cópia para cá, né? Daqui a pouquinho a gente vai achar em papelaria esses formulários, igual a gente acha de recibo hoje. Porque, assim, é um rigor que é importante você se cercar de evitando dor de cabeça, ainda mais se você tem volume de tratamento desse tipo. Então, esta hipótese do consentimento permite isso. Só que o consentimento ele tem um viés ruim. Toda vez que alguém te dá uma autorização, ele tem atribuído para ele o direito de desfazer o consentimento. Então, né, vamos pegar que a avó lá do teu cliente recebeu o piano. E ela autorizou que os dados dela fossem registrados para efeito de comprovar que ela recebeu de fato o piano. E aí amanhã ela liga para você e fala, eu quero que você apague tudo.
Então, se você fez alguma coisa baseada em consentimento, se certifique de saber onde você colocou esse dado, porque a pessoa pode apagar. Ou você pode ser mais espertinho e falar que o dado vai ficar guardado por tanto tempo, e aí naquele tempo exato você apaga. Acabou o problema. O consentimento tem esse viés. Consentiu, você tem que ter a opção de desconsentir. E aí tem aquela, desse conjunto todo aqui, que é a que nos interessa, que é a hipótese 5, contrato. É o mais simples. No contrato, você pode estabelecer toda a regra do negócio, que é o que a gente vai ver hoje, ou você pode deixar claro como será feito. Vou dar mais um exemplo. Né? Por conta aí do dia a dia, uma certa empresa, eles fizeram uma cláusula muito genérica da LGPD, uma super comum no mercado. As partes comprometem em seguir toda a LGPD e ponto. Basicamente isso está escrito. Né? Só que isso não atende à necessidade de ninguém. Né? Falar que vai cumprir, peraí, mas e se rolar uma multa, quem é que paga? Não está escrito. E se rolar um pedido de indenização, quem é que paga? Não está escrito. E se você sofrer um ataque, não me avisar, e o dado for meu, porque eu sou o controlador, e eu me lascar com a NPD, você vai arcar com não só as custas, mas com toda a parte de publicidade negativa, repreensão? Ah, não está escrito. Então você tem que escrever. Né? Só que, né, por força do dia a dia, tem contrato que vem com cláusula genérica, mas ele coloca lá, regras adicionais poderão ser pactuadas entre as partes através de outro tipo de documento, que às vezes não é um contrato. Às vezes pode ser um e-mail com a declaração de comportamento. Vale também. Né? Então, vamos pegar aqui o caso do que a gente estava discutindo aqui, num exemplo da ESU. Tem uma empresa que tem um produto que foi comprado, mas não tem um contrato de manutenção. Como é que a gente resolve no dia a dia? Pode ser um e-mail com as regras. Fulano, em função da LGPD que estamos adotando aqui na nossa empresa, todo atendimento vai seguir esta regra. Está valendo. Né? Aí, quais são essas regras? São as questões que a gente vai ver daqui a pouquinho. E as outras hipóteses? Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é legal citar para isso. Né? Vocês têm eventos, não têm eventos? Você tira foto de um monte de gente, não é? E aí você sai divulgando essas fotos. Então, vamos lá, a gente vai lá, vamos fechar lá um espaço, convida os parceiros, convida todo mundo, fala que pode vir até a família, porque vai rolar pipoca e sorvete. Né? E aí vai a criançada toda, se tira um monte de foto e pergunta, pode publicar no site da ESU? Pode? Poder pode, né? Da nossa parte, sim. Precisa de ver quem, da pessoa, né? E aí? E aí? Pode? Sei lá agora. O Paulo vai fazer. Pode não. O Paulo faz uma obra maravilhosa lá nos seus projetos de arquitetura. Fica um negócio extraordinário, assim, pô, tem que divulgar esse negócio aqui. Aí vai lá com a família do cliente, tá, as crianças, tá, tirar foto, mostrando. Pode publicar no site? Você, se não tiver escrito no projeto, no contrato, tem que pegar o consentimento. Isso, normalmente se faz um consentimento, mas isso já desde antes da LGPD. Porque isso é lei, o Brasil tem lei para tudo isso daqui. A LGPD só juntou tudo no mesmo. Mas, no mesmo Marcelo, e se se eu fizer uma confraternização lá na sede da ESU, for todo mundo da associação, associados e convidados, e a gente faz uma cobertura fotográfica, né, um evento, né, uma festa e tal, eu não posso publicar isso? Se tiver consentimento, ou se estiver no contrato, hipótese 1, hipótese 5, pode. Só que tem um puxadinho na lei. Entendeu? Mas como é que eu vou fazer um contrato para a realização de evento? Como é que faz isso? Lá no contrato tem que ter uma cláusula que isso pode acontecer. No termo de adesão do associado? Só que eu estou sentindo falta aqui de um texto, deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Eu vou pegar um texto da lei ali, que é cobertura jornalística não precisa. Entendeu o que quis dizer? Entendi.
Porque a Então, gente usa agora não, nesses 2 últimos anos, a gente nem fez evento por causa da pandemia. Mas sim, até 2019, a gente fazia evento tipo 2, 3 por mês, entendeu? E evento que gerava público e gerava arquivos de imagem, né? Porque a gente tinha palestra, tinha confraternização, tinha circuito de negócio, tinha um monte de coisa. E isso a gente gerava albinhos, inclusive na nossa página do Facebook, isso está lá. Cada quadradinho lá de imagem são álbuns de fotos dos diversos eventos que nós fizemos, entendeu? entendi. Ó, quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui qual que é o texto da lei. Daqui a pouco a gente vai ver na parte dos direitos dele algumas questões, tá? Mas você tem aqui uma liberdade que. Deixa eu achar aqui, peraí. Quando for cobertura jornalística, cadê? Consentimento. Que são os casos em que isso. Eu acho que eu achei aqui. De obrigação. Estou vendo aqui no texto da lei, aquele outro arquivo que tem todo o texto da lei, facinho de lei que está no PPT, né? Quando for um órgão de pesquisa, está fazendo uma pesquisa, alguma coisa assim, não precisa. Mas para cobertura jornalística também não precisa. Na verdade, a gente faz uma divulgação, nem é no nosso site, como eu falei, né? No site a gente põe só a chamada do evento, mas a gente faz no nosso Facebook. A gente costuma fazer os albinhos lá, explica do que se trata, né? Qual foi o Uhum, evento e tal, uhum, e a gente taca lá um monte de foto, que aí é a cobertura uhum, geral do evento, entendeu? uhum, Faz uma uhum. seleção, tira aquelas fotos que as pessoas estão com os olhos fechados, nananã, e põe aí albinho com 30, 40 fotos, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, quando for para cobertura jornalística, você está dispensado do consentimento. Mas aí isso é entendido como jornalismo? Então, para ser entendido como jornalístico, você tem que informar que é tal, né? Ou você tem um jornalista trabalhando, ou você declara aquele como um meio de divulgação de notícias, entendeu? Aí tem um jeitinho de fazer, mas que precisa ser feito. Estou tentando achar aqui. Depois eu acho esse negócio aqui e passo para vocês, tá? Uhum. Mas é isso, né? Que é o que algumas empresas estão fazendo. Tem gente que tem essa área de comunicação, em geral você tem um profissional, porque atividade jornalística, parece que eles perderam aquela obrigação de você fazer uma reportagem, você tem que ser um jornalista, né? Eles mudaram isso daí, né? Não gostaram nem um pouco, reclamaram e tal, é, isso, aquilo, outro, mas eu acho que perderam esse direito, né? a nossa comunicação ela sempre é informativa, né? A gente Uhum, sempre uhum. enfoca o que está acontecendo e ilustra com as imagens. Então, aí tem que ver como é que a gente declara no texto, mas tem que ter esse cuidado, né? Porque E aí a aí, gente, imagina o Estadão pagar toda vez que alguém aparece numa foto lá no protesto, o cara gritando, não, mas esse texto que você está falando seria algo que nós vamos colocar em todas as divulgações que fizermos, um texto padrão, por exemplo? um Fala lá, texto aconteceu em padrão, tal dia, ou o uma evento parte padrão tal. do site em que você falar, coloca lá que isso daqui é um informe jornalístico, uma coisa assim, entendeu? Aí tem que ver caso a caso e estabelecer um padrão que fique fácil para vocês fazerem e acabou o problema. É, É só seguir a regra, né? Porque senão a pessoa, porque assim, exatamente o que o Paulo falou, direito de uso de imagem não é da LGPD, isso é adiante já. É que a LGPD sim. cerca o negócio, né? Uhum. Porque a sua imagem você pode usar em biometria, por exemplo, né?
Eu tenho um colega de segurança que ele estava falando que os caras conseguem com... Os celulares de hoje têm uma resolução tal nas fotos que se alguém tirar uma foto da minha mão deste jeito, ele consegue puxar minha impressão digital. Né? Complicado, né? Então você tem que dar alguma garantia para a pessoa que está cedendo a imagem, né? Você vai se valer desse recurso jornalístico, né? É só achar no texto da lei, ou texto da lei, ou um ajuste que teve no texto da lei, que saíram alguns ajustes com informações complementares, né? Porque nem tudo está tão claro na lei, justamente por conta da jurisprudência associada a outras leis. Né? Então tem coisa que estão regulando com documentos aditivados, tá bom? Mas, enfim, né, tem algumas outras questões aqui que a gente também precisa se preocupar, e aí, na medida que a gente se preocupar com isso, daí a gente também pode trabalhar. Olha só, este daqui é um caso que pode se aplicar esse uso de imagens, tá? Que é a hipótese número 9. Fala de interesses legítimos do controlador, né? E o que é interesse legítimo do controlador? É aquilo que está associado ao seu CNAE. Então, vamos pegar o caso das fotos. Né? Tem uma saída, que é o consentimento. Uma segunda saída é você informar no contrato com os associados de que isso pode acontecer e que ele já está se comprometendo, só que aí não vai valer isso para a família dele, nem para convidados dele. Outra saída é você transformar o meio, declarando que ele é um meio de reportagem jornalística, já mudou todo o desenho da questão. E a outra forma é essa hipótese 9. Se em algum lugar está escrito que faz parte da atividade da AESUL a promoção desses eventos com divulgação de imagens do evento, vocês estão declarando que isso daí é uma coisa que a AESUL precisa no seu cerne como empresa geradora de receita para a economia nacional. Pronto, acabou. Só que para essa hipótese 9 colar, a outra parte tem que ter uma expectativa de benefício. Entende o que quer dizer isso? Não. Você não pode dizer que você... Vou dar um exemplo aqui do meio marketing. Meio marketing pode ou não? Você compra a lista de e-mails e manda. Pode ou não? Acho que não, né? TJSP. Hoje acho que não. Entendimento, segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Olha, você tem tanta ferramenta anti-spam que quem estiver incomodado pode se proteger. Então, eles acabam não punindo essas empresas, né? Só que isso no entendimento regular do direito. Quando se fala de LGPD, né, o cara que gera o e-mail que ele pegou, sei lá de que jeito, né, mas foi sem a sua autorização, e ele falar, não, mas minha atividade, eu sobrevivo vendendo e-mail de pessoas que eu coleto pelo mundo afora, pelo Serasa, por exemplo, que o Serasa entrega o e-mail de todo mundo aqui e da sua família também. Né? É só fazer uma pesquisa lá do teu nome. Né? Então, eu coletei lá do Serasa. O que eu fiz foi juntar tudo isso aqui e vender depois esses leads aqui qualificados. Esse é o meu trabalho. Então, é o meu interesse legítimo manipular o dado do Marcelo sem pedir autorização para ele. Só que, para o interesse legítimo parar, o Marcelo tem que ter uma expectativa de benefício. Então, se o Marcelo nunca ouviu falar do cara que coleta e-mail, sendo que por isso ele não tem nenhuma expectativa de receber, não pode ser legítimo interesse. Não tem relação com o Marcelo. Então, né, eles se valem do legítimo interesse, no entendimento bem tosco, é meu legítimo interesse fazer essa divulgação. Mas o Marcelo não tem expectativa. E aí a gente entra nas operadoras de telefonia. Eu sou a TIM e vou ligar para a Luciana. Luciana, muda para a TIM. E te ligo todo dia às 8 da manhã. E repita a ligação às 8 da noite, que é o primeiro que eu ligo e o último que eu ligo. Né? Todo dia. E aí você sempre desliga. Você não se manifestou. Então eu vou supor que há uma expectativa do seu lado, já que eu não sei, então no que eu não sei eu ligo mesmo. E aí vai podendo, até a hora em que você resolve atender. E se diz com todas as letras, eu não tenho interesse algum, vocês estão proibidos. Quebrou o legítimo interesse dele. Você só precisa registrar o protocolo que você disse isso ou gravar a ligação. Aí está a seu favor a lei.
Porque eles se valem disso para poder te ligar às 8 e às 8. Eles se valem do... É meu interesse legítimo e há uma expectativa, porque se ele aceitar o contrato, é porque foi bom para ele. Então, há uma expectativa, sim, de benefício por parte do titular do dado. Ah, mas ele nunca me atendeu. Não, ele nunca te atendeu. Então, eu não sei. Então, eu continuo ligando. Se ele não me bloquear, eu continuo ligando. E se ele bloquear um número, eu tento outro. Porque ele não sabia que era eu, como é que ele bloqueou? Eu tento um número diferente todo dia. Agora, o dia que você atender, tiver um protocolo e falar que você não quer mais, aí ele perdeu. Aí ele está infringindo a LGPD. São os direitos que a gente vai ver daqui a pouco. Até essa parte está clara? Sim. Então, vamos lá. Paulo, tranquilo? Então, tá, ó, vamos para os direitos do titular. O titular, ele tem 23 direitos. Nós temos 23 direitos. 10, no resumo, né? Que é como a gente coloca no modo genérico, só que são 23 que a gente tem. Isso aqui é texto da NPD, tá? Então, não é interpretação, é direto da fonte. Né? Então, primeiro direito, condicionar o tratamento. Você decide o que é para acontecer. É este caso que eu descrevi da operadora de telefonia. Você tomou uma decisão, é obrigado a seguir. Você tem que fazer, dar um jeito da sua decisão chegar de um jeito oficial lá. Né? Depois, exigir o cumprimento de todas as obrigações. E a inversão do ônus da prova. Você não tem que provar. Quando você vai ter que provar? Aqui é importante deixar claro que existem duas instâncias, a NPD e o judiciário. Vocês entenderam a diferença entre essas duas? A diferença entre a instância é a NPD e a instância judiciário. A ANPD é a regulatória de mercado. Ela vai atuar como um Conselho Federal de Medicina. Né? Ela regula o funcionamento. Então, ela pune os maus profissionais. No caso, as empresas se comportam mal. A ANPD, por exemplo. O judiciário é para você poder buscar uma restituição aí, com valor monetário ou de outra forma, uma compensação pelo dano ou dolo que você sofreu. Né? São duas instâncias distintas. Se você vai na ANPD, ou seja, vou reclamar de um mau comportamento da empresa, você não tem que provar. É a empresa que tem que provar que é inocente. Agora, você vai no judiciário, aí você tem que provar. Você quer uma indenização no judiciário, porque a TIM está te ligando, você tem que provar que a TIM está te ligando e que você disse que não queria mais. Aí é o lance do protocolo, gravação da ligação. Né? Porque aí sim você tem que tirar uma prova, inclusive uma prova de qual foi o seu prejuízo, eventualmente. O direito número 4, que é bastante interessante, que é a nulidade de autorizações genéricas. Aquele clique aqui está valendo tudo. Não tem vale tudo. As coisas têm que ser claras. Né? É um direito que a gente tem. Né? E você voltar atrás, né? Quer dizer que não quero mais. Né? Que é anular o consentimento, revogar o consentimento. Né? E você precisa ter acesso às informações sempre que precisar. Então, até eu vi, eu não tenho certeza, mas eu vi isso daí. Se você quiser saber tudo que o Serasa tem a seu respeito, é só perguntar. Ah, será que meu nome está sujo? Pergunta. Se o Serasa tem, ele tem que te dar. Por quê? Porque a informação é sua. O dono é você. Ah, você quer consultar de outra pessoa? Aí você paga, o cara vive disso, né? Mas a sua informação ele não pode cobrar. E pelo que eu vi, parece que agora está de graça. Né? Apareceu um cara que chama Marcelo Silva, né? Que é a coisa mais comum do planeta, aliás, né? Mas o cara tem um sobrenome de alemão entre o Marcelo e o Silva, e é dono de uma empresa, uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. E aí o banco reclamou comigo assim: ah, não, cara, tá dando um pau no Serasa aqui com você. Você tem uma pendência no interior do Rio Grande do Sul. Assim, sério? Aí eu liguei lá, escuta, eu sou o Marcelo Silva, tal, aquilo, outro. Eu vi que aí na sua cidade tem um Marcelo cheio de consoante Silva.
né? Mas não sou eu não, né? Falo assim, não, com teu CPF e teu nome não tem nada. Tem mais Marcela aqui a dar com pau, que isso é igual mata no Brasil. Silvia, então, eles falam. Mas não é você não, só que o banco aqui achou que era. Então tá bom, banco, me diz o que você tem a meu respeito aí, porque eu não sei, meu direito de saber agora. O banco tem que responder. Sicredi tem que responder o que ele tem a meu respeito lá. Né? Já que não sei o direito que a lei me dá. Né? Não tem mais Perguntar aquela... para eles também o que eles têm a meu respeito. Não tem essa de, tem que me dizer. Tem que me dizer porque a informação é meu respeito. Você não pode sair caçando informação a meu respeito, colecionar o dado e eu não estou sabendo. Não pode isso. Né? É bastante interessante esse novo desenho. E até a Pina estava falando que às vezes a gente fica meio assustado. Parece que a LGPD é só para dar arma para o bandido, né? Mas é que, na verdade, é que a gente se sente dividido. Uma hora a gente é empresário, outra hora a gente é usuário final, cliente. Né? Então, essa é uma questão. Ó, é o direito 10. Né? Direito de ser informado, com destaque sempre tratamento de dados pessoais sobre condição para o fornecimento de um produto ou serviço. Eu fui me cadastrar agora no Tendal Grill para fazer um pedido do almoço. Pô, o cara quer meu CPF, meu nome, data de nascimento, ele quer saber se eu sou homem ou mulher, e ele não coloca as alternativas, sou homem ou mulher, né? Endereço completo, um monte de coisa. Peraí, pô, eu só estou fazendo um pedido de Abitex, caramba. Né? Tem que explicar qual é o sentido. Você não pode... Aí eu não dei uma série de informações, o cadastro passou. Se ele bloqueasse, ele estaria errado. Do jeito que está errado também, tá? Mas se não tiver claro qual é a informação e por quê, e aí você condicionar, então não vou te fornecer porque você não me disse essas coisas, também não pode. Né? O que mais aqui? Esse é legal de falar. Estritamente necessário para a finalidade, né? Lembra que tem um direito que fala que não vale autorização genérica? Lembra que no primeiro dia a gente falou assim, ó, por que esse genérico não pode? Porque se você faz esse genericão, você não está sendo transparente, né? E é importante a transparência justamente porque você tem que deixar claro que você está pegando só o que você precisa. Pegou mais do que precisa, né? Já não é mais boa-fé, já não é mais transparente. Esse é o exercício. Né? Só o que precisa. O que mais? A gente pode entrar aqui no detalhe. Né? Olha aqui, ó, 18, essa aqui é para a Pina. Né? Que é impedir a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde, com o objetivo de obter vantagem econômica. Então, eu vou divulgar que o Marcelo está acima do peso, porque eu vi na foto dele e deduzi isso, e vou mandar ele para tudo que é cara que fornece receita low carb. Os caras vão encher ele de proposta low carb para ver se ele emagrece. Né? Peraí, eu não autorizei isso daí, pô. Não. Eu dividi com você essa informação, porque eu achei que era legal de dividir com essa empresa, mas, cara, tô vendo uma enxurrada aqui de emagreça hoje mesmo, doutor não sei o quê, canal do YouTube, pô, não quero. Não quero, não. Você não tem esse direito. E toda vez que a empresa entra nessa seara de você não tem o direito e eu não quero, rola um reloginho de... Alguém lembra de quantos dias? Para ele resolver ou tomar uma atitude? Alguém lembra? Tá certo que é 15 dias? 15 dias. 15 dias para ele me dar a resposta que eu quero, resolvendo ou justificando de um jeito que eu entenda e aceite. Senão, eu tenho liberdade para tanto reclamar na NPD, aí eu não preciso juntar prova,
eu reclamo, preciso só... A NPD tem uma regrinha, né? Você tem que ter uma série de informações, tem que ser um negócio estruturado, não é leviano, né? Ou ir no pequenas causas e requerer uma reparação. E aí vai, proposta de sentença, julgamento, primeira e segunda instância, mas se causa dor de cabeça. São os direitos. Não tem que discutir, né? E outra coisa que você tem que fazer é o 22, direito ao término de tratamento. Chegou no propósito? Acaba. Dado de portaria. Quanto tempo a informação tem que ficar na portaria que o fulano entrou? O suficiente para cumprir o propósito dele. Não tem ideia? A lei sugere 5 anos. Você quer evitar problema? Apaga assim que o cara foi embora. Vai ganhar o que mantendo esse dado aí? Ou então, faz um acordo com os condôminos e decide por quanto tempo esse negócio vai ficar. E declara isso para o dono da informação. Seu Marcelo, me dá seu RG para você entrar aqui no prédio. Olha, o seu RG está escrito aqui na parede. Ó. Estou só pedindo para você ler. Ele fica conosco por 15 dias. 16º dia ele é apagado, tá bom? Acabou o problema. Né? Na nossa legislação, o contrato tácito vale também. É aquele contrato que todo mundo entendeu porque está escrito na parede, porque a gente tem um entendimento feito por uma forma que eu posso provar que fiz, porque eu tenho testemunha, ou então porque está num e-mail, que é um documento válido também. Ou está no fax. Está tranquilo até agora? Está vendo que essas informações são bastante, mas elas são bem equacionadas, né? Não tem muito segredo. Para vocês está tranquilo essa parte ou não? Então, vamos para a parte legal. Contrato. Um contrato, ele tem que ter 16 variáveis atendidas por contrato, tá legal. Aí volta para aquilo que eu estava falando no começo, antes da gravação. Eu tenho que usar texto jurídico nos contratos? Melhor que ser. Mas eu sou obrigado? Não. Para que serve um contrato? É um documento de entendimento. As partes entenderam? Se o texto for suficiente para isso, ótimo. E como é que a gente se certifica disso? Tendo certeza que a gente cumpriu esses itens aqui de contrato. Né? Então, vamos pegar aqui um caso bastante típico, né? E que nem sempre tem contrato, do contador. Quais são os perigos aqui nessas 16 variáveis que eu tenho que me preocupar? Né? A rigor, a gente confia o que para o contador? Tudo. Né? Você tem qualquer problema, o primeiro cara que você vai se confessar é o contador, não é? Ou o coach, né? Você vai lá e conta tudo e fala assim, cara, fiz isso, estou devendo assim, por isso que eu não vou para frente. Resolve aí, ó. Dá uma palestra para eu nunca mais ter problema, né? Resolve assim magicamente. E não cobra, porque eu quero demo. Né? Então tá, quando você tem, ou você recebe, ou você entrega uma informação de um titular de dado, ou seja, você é controlador ou operador, aí a leitura do Marcelo, tá? Tudo aqui é importante, mas a leitura do Marcelo. Incidentes, tá vendo aqui à direita, na segunda linha, no final, incidentes? Essa é a parte nebulosa. Alguém aqui é totalmente protegido contra ataque hacker? Vazamento de informação? Quem garante isso? Hã? A gente se protege, mas quem exatamente. garante absolutamente que não vai ser atacado? Vocês já fizeram aquele teste de senha, entrar lá no teu antivírus, verificar se as suas senhas já foram vazadas? Já fizeram esse teste? Não. Isso tem que fazer hoje à noite antes de dormir, tá? Como é que faz? No teu antivírus se for gratuito, esquece, ele não tem. Mas se for um antivírus pago, dos mais ou menos para frente, né? Ele tem lá uma função que é de verificar se minhas senhas foram vazadas. Ou tem site na internet que faz isso. Né? Só se certifica através de um canal de notícia para chegar numa indicação de site. Né? Que acontece? Nós tivemos nos últimos 2 anos, pode dizer o mínimo, são bem mais, mas nos últimos 2 anos, alguns mega vazamentos de dados. Adobe, né? Quem mais aí dos grandes? Um monte desses grandes aí tiveram.
Apple teve? Hã? A Apple teve? A Apple, se eu não me engano, não, mas serviços correlatos, né, de site, de empresa, isso tem toda hora. E tem aqueles que não chegam para nós, que é de empresa pequena que foi invadida. E às vezes numa empresa pequena, você vai lá e cadastra para poder baixar o e-book, cadastra para acessar o sistema. Você manda ver. O cara pede, você coloca, né? E os caras têm uma série de bancos de dados com cruzamento de informação das pessoas que rola na Deep Web. E aí o teu antivírus, se for desses que eu falei, da metade, aqueles que são mais ou menos bom para cima, eles têm essa função, você coloca o seu e-mail, ele vai ver se o seu e-mail aparece em algum desses vazamentos. Outro dia eu recebi um e-mail, né? O cara, eu tenho uma senha padrão, uma senha de jegue que eu uso para fazer coisa que não é séria, que não me compromete em nada. Aí o cara, no assunto do e-mail, Marcelo, e aí na frente essa senha de jegue que eu tenho para bobagem, né? Aí ele colocou assim, agora que eu tenho a sua atenção, essas são as regras. Tantos euros em tal conta até tal dia. Senão, tudo que eu conseguir abrir com essa conta, eu coloco na internet. Desse jeito. Né? Numa empresa de um colega, aí um escritório de contabilidade, o cara sequestrou as declarações de imposto de renda, até comentei na outra aula. É um escritório de contabilidade top, o cara invadiu o sistema e sequestrou só os diretórios de declaração de imposto de renda. O resto não. E disse, até tal dia, tal hora, tantos mil euros na minha conta. Se não. E ali na declaração ele tem e-mail de todo mundo. Ele é só avisar para todo mundo daquela lista que ele tinha e-mail de todo mundo, com a declaração de todo mundo. O coitado do contador ia procurar, por maior que fosse. Mesmo com um segurozinho de 5 milhões de reais, que era o caso que ele tinha na época, para repelar dano de processo interno, não ia pagar essa conta. Né? Então, entrar nesses sites para ver se a sua senha foi vazada é a primeira coisa. E aí mudar todas elas que ele falar que estão comprometidas. Por que eu estou citando isso associado a esse item de incidente? Vamos imaginar que dessas contas vazadas estejam lá as contas corporativas de vocês, da empresa de vocês. Né? Se a empresa de vocês tiver um vazamento, né, o governo, quer ver, ó, deixa eu pegar aqui o site para mostrar para vocês. Você tem aí segurança, notificação. Ó. Olha só, você fez o básico para se proteger, né? Todo mundo faz. Mas você foi atacado e corre o risco de ter o dado vazado. Até agora não vazou nada. Mas o cara já te travou um outro arquivo e já te deu aquele susto. Falou que a sua conta está correndo risco porque o hacker já te mirou. Né? Isso daí é um incidente de segurança. Consegue ver aqui? Ó? E nós estamos na página da NPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a agência do governo. Ele declara aqui que se isso acontecer com a empresa com qualquer uma das nossas empresas, né, nós temos aqui 2 dias úteis para comunicar a agência. Por que 2 dias úteis? Né? Porque, dependendo de qual for a empresa, qual for a extensão do problema, a própria NPD tem que dar um jeito de proteger o mercado. Agora, vamos lá, né? Nós estamos falando aqui no contexto de você ter um parceiro. Pensa lá no seu contador, que esse está o parceiro. Aí o contador teve o dado comprometido. Você tem 48 horas, 2 dias úteis, é mais do que 48 horas às vezes é menos, para poder notificar a NPD.
quanto tempo você aceita esperar que o teu parceiro que sofreu o ataque te avise? Entendeu a minha pergunta? Você tem 2 dias úteis para avisar a NPD. Você é o dono da informação. É para você que o titular confiou. O funcionário confiou o dado para você. O teu contador é que foi invadido. O teu contador é o teu operador. Ele trabalha com as tuas regras. Se ele demorar mais de 2 dias para te comunicar que houve um vazamento, você já perdeu esse prazo com a NPD. Perdendo o prazo com a NPD, você já sai errando. A NPD já te coloca na fila de punição. Aí tem a regra lá, a escala de punição que eles podem dar. E aí vai embora, né? Notificação, reclamação, publicialização e, eventualmente, uma multa. Então, estão conseguindo acompanhar o raciocínio? O que eu estou dizendo é o seguinte, desses 16, esta regrinha aqui, ó, é que tem que estar clara. Qual que é o meu praxe? 24 horas para o operador me avisar. E aí eu tenho 24 horas para poder reagir. E não é hora útil, não, hora corrida. Né? Porque se o ataque for na sexta, eu ganho tempo. Se o ataque for na segunda, eu estou correndo, mas eu tenho uma janelinha para eu poder me organizar para saber o que eu vou divulgar. Pergunta. Eu posso abrir mão de avisar a NPD que eu sofri um ataque? Eu posso abrir mão? O que vocês acham? Acho que poder você sempre pode, mas você não deve. Porque se dá algum rolo, você não tem mais defesa. Um caso me chamou para poder fazer um aconselhamento, uma empresa, e eu falei para eles, olha, você tem que fazer 2 coisas, né? Primeiro, que foi um crime. Então, se é um crime, você tem que fazer BO. E segundo, foi um atentado contra os dados, que o cara sequestrou o banco de dados, né? Atentado contra os dados dos seus clientes, né? E colaboradores. Você tem que avisar a NPD. Aí ele falou assim, cara, nós somos uma empresa tão elite, tão elite, tão elite, que realmente, né, só a nata da sociedade paulistana, né? Ele falou assim, o BO a gente faz, notificar a NPD não faz não. Que vai que esse negócio vaza, que BO de polícia você faz no eletrônico mesmo, ali fica só entre vocês e tal, né? Até chegar na empresa, a publicidade e tal. Aí fizeram de um jeito lá só para poder criar, mas o advogado aconselhou a diretoria e a diretoria tomou a decisão de vamos correr o risco. Então, não é obrigado. Se der problema, você não tem mais defesa. Então, você vai ter que lidar com a multa. Para eles, o risco valia. Porque fala assim, se eu deixar vazar que uma empresa do meu calibre foi sequestrada por um hacker e eu fiquei sem trabalhar quase uma semana, quebra meu moral no mercado. Então, vamos trabalhar escondido e vamos apostar em não avisar a NPD e torcer para a NPD não descobrir. Porque se a NPD descobrir, vamos imaginar que tivesse um policial fazendo o seu BO, aí o policial, a esposa dele trabalha no PROCON, aí ele comenta com a esposa dele vai, opa, PROCON fala com a NPD, é conveniada, pronto. Aí você foi pego calça curta, aí não tem o que fazer. Né? Você não está mais sendo transparente. Então, esse item incidente aqui é o mais importante. Então, vou dar um exemplo aqui. Paulo, você ainda não chegou na parte do projeto em que você notifica para mim quais são as empresas com as quais você tem relacionamento contratual, né? Não. Esse final de semana, no domingo, no sábado eu não consegui estudar, no domingo eu assisti o vídeo da primeira aula, né? E fiz mais alguma coisa da segunda aula, que foi até onde eu tinha assistido, mas não consegui dedicar todas as horas. Na segunda-feira eu vim trabalhar um pouquinho, mas aí chegou a hora do almoço, a família chama, e você tem que equilibrar também a tua vida pessoal e profissional. Não adianta. A gente tem que trabalhar por causa deles, né? E hoje, de 6, 2 não vieram trabalhar aqui, a coisa ficou feia.
Bom, então, você vai chegar lá nessa parte do contrato e o que vai acontecer? A ESUL já chegou nessa parte, né? Então, a ESUL, ela passou a lista lá dos parceiros dela, e em função desta tabela aqui, a gente vai recomendar o que seja feito, né? Então, eu não vou escrever o contrato para vocês, né? Mas essa daqui é a primeira parte da entrega. Quais são os itens que tem que ter no contrato, né? Eu vou dar Aí, naquela tabela, eu já tenho umas dúvidas, mas que eu ia deixar chegar lá. Porque eu tenho contratos mensais, tudo bem? Claro, sem INET, por problema. exemplo, contador, tem coisas que é todo é recorrente todo mês. Tem coisa que você Mas não tem o que fazer, porque é um contrato é contrato leonino, né? Contrato de adesão, né? Você não tem o que fazer. Aí você tem como se proteger, né? Então, é por isso que eu preciso saber quais são os seus contratos que envolvem dados pessoais, para poder te fazer a melhor recomendação. Então, eu vou e colocar. aqueles que são recorrentes, mas não são contínuos. Por exemplo, eu tenho empreiteiros para obras, tá? Uhum. Eles entram numa concorrência, eu chamo dois, três, eles entram numa concorrência e eventualmente ganham uma obra aqui, uma obra lá, uma obra. Tem empreiteiro que está com 4 obras ao mesmo tempo, tem empreiteiro que de repente fica sem nenhuma, tá? Mas o contrato é a cada trabalho. Só que eles estão sempre com os meus clientes, com os dados dos meus clientes, entendeu? Tá? Só que não é. Você tem que ter um contrato Contrato a padrão. contrato, né? Você tem que ter você tem que ter um aditivo, porque assim, proposta é contrato? É. Mas você tem que ter um aditivo de tratamento de dados pessoais, por exemplo, né? Que vai ser um anexo de todos os seus contratos. O que tem nesse É que aditivo? algumas coisas, olha como você estava falando e eu estava aqui. Por exemplo, tem muitos dados que eu sou obrigado a passar para o cara antes dele ter contrato. Eu preciso passar para ele fazer a concorrência, para ele participar da concorrência. Termo de consentimento. Não, na verdade é um termo de consentimento, porque. Não, é termo de consentimento, sim. É que acontece, vamos pegar este caso específico, tá? Eu vou contratar você para reformar meu apartamento. E você vai ter que contratar, sei lá, quantos caras para fazer o trabalho. É mais ou menos assim que ocorre, não é? No teu trabalho? Isso. Tá bom. Uhum. Então, quando eu fecho com você, ainda não te paguei nada. Mas a gente tem um pré-acordo de que vai rolar, né? E a gente faz ali uma tratativa qualquer para você poder ter legitimidade para fazer as concorrências, para escolher o cara, tal, isso, aquilo, outro, né? A primeira grana minha vai sair lá na frente, mas a gente já está trabalhando em função de um acordo. Neste pré-acordo que você faz, você vai colocar as cláusulas de consentimento que você me autoriza, e você pede a minha autorização para divulgar dados específicos para finalidade específica. Aí, isso daí é o que eu vou recomendar para você lá, quando você me colocar quais são a sua realidade de contrato, né? Se eu não entender, por exemplo, a ESUL me passou a lista deles, né? Eu li a lista e entendi qual é a realidade deles e pedi o minutário da ESUL para eu poder ver o minutário e falar assim, neste contrato, este é o ajuste, naquele este é o ajuste, nesse, e eventualmente um desses contratos, seria o seu caso, eu ia recomendar, usa este termo anexo nas suas propostas, que é o tal termo de consentimento. Aí está liberado. Né? Uhum. Para a pessoa que vai receber, dar uma garantia a mais, o seu cliente, né? Mas eu estou preocupado com o vazamento de dados lá no empreiteiro, por exemplo. Então. Aí tem um outro terminho que você vai usar com o empreiteiro. E aí, se o empreiteiro não se sentir confortável de poder lidar com isso, né? Aí você tem que fazer uma série de coisas. Uma delas, qual que é? O empreiteiro é uma empresa que a gente pode chamar de micro ou pequeno porte? Uhum. Então, se ele for isso, a gente tem que entender qual que é o limite dele, né? Então, o limite dele por exemplo, não adianta você querer falar que ele tem que ter dado criptografado, não rola. Pô. É igual meu pai, que é marceneiro. Vai até a página 2, os cuidados que ele consegue ter com os dados dos clientes dele. Daí para frente, não se exige de um cara de 80 anos essas coisas, né? De uma empresa dessa. A NPD não pede isso, mas pede que ele tenha um mínimo controle e um mínimo cuidado, né? E o que é esse mínimo cuidado? É ter minimamente alguns controles de segurança. Isso você vai escrever para eles. Então, se for fazer aquela sua concorrência que você faz, né, você vai ter o cuidado de ter pelo menos um textinho de explicação, né, e alertando o que é para acontecer. Aí aconteceu o pior, houve o vazamento no computador do seu José, pai do Marcelo.
Como é que você vai se proteger? Porque você vai precisar se proteger, você é o titular, você é o controlador. Você vai dizer assim, ó, eu tenho um termo de consentimento com o meu cliente, eu tenho um termo que explica o meu procedimento que eu passei para o seu José, eu tenho aqui, eventualmente, no contrato que eu firmei com ele, que ele ganhou a concorrência, as regras do que ele deve fazer, segundo o limite do que a lei pede para uma empresa de pequeno porte, e ele foi negligente. A culpa não é minha. Aí o seu José que vai se virar com a justiça. E aí o juiz pode falar assim, seu José, dá aqui a sua mão. Não faz mais isso. Ou pode descer a caneta no seu José. Mas aí o problema do juiz não é mais seu. Né? E aí, se por acaso o teu titular reagir contra você, é lá na conta do seu José que ele vai ver esse tipo de acerto. Não é com você. Inclusive NPD. Porque você exigiu o que uma pequena empresa precisa fazer. Né? E é o que a gente vai te ajudar, é achar o dispositivo certo de fazer isso. É na proposta? É na assinatura do e-mail? É no teu site? Não sei, eu tenho que entender mais sobre você para fazer essa recomendação. Entendeu? Para isso eu preciso receber esses formulários. Vocês vão ter que passar para mim também o que você tem de segurança, que antivírus que você tem, se usa Firewall, usa Firewall, para eu poder entender. Que aí eu faço a recomendação do que você precisa para o teu perfil, sem exagerar. Essa é a ideia. Até aí, tá claro, gente? Então, ó, vamos recapitular? Nós temos relação de contratos, vocês têm que me passar, relação de fornecedores, né? Ou tem que me passar também a relação de sistemas que vocês usam, né? E de recursos de segurança. E a gente tem o ROPA, que são aquele relatório das atividades de tratamento de dados. O ROPA tem que ter o mínimo de informação que você, o máximo de informação que você tenha. Né? Se você não conseguir responder metade das colunas, tá ótimo, cara. Você responde só o que você tem. O que você não tem, a gente vai ter que te orientar para você poder obter esse tipo de coisa. Essa é a ideia do ROPA. Eu preciso saber o que vocês não sabem ou não entenderam. O ROPA é necessário para uma empresa de pequeno porte? Não. Né? Você não tem que entregar ele para o juiz, por exemplo. Mas se você tiver que entregar, cara, você resolveu um problemão. E o que a gente quer é que você não tenha problema. Além do mais, ele vai te servir para você poder se orientar. E para eu poder te orientar também. Né? Então, esses são os documentos. Quanto tempo vocês vão gastar para fazer isso? Acho que de hoje a quinta-feira, umas 3 horinhas. Porque tem que parar para ler. Pô, não entendi. Cara, é só me chamar. Só me chamar. Lá no Evoluto você pode chamar a gente pelo chat, chamar a gente pelo chamado. É só chamar. E aí a gente vai te responder e vai te orientar. Vai para aqui, vai para ali, né? E aí na resposta que a gente for gerar para vocês, a gente tenta gerar uma resposta que, lembra, né? Tudo que a gente escreve é para um juiz ler. Então, a gente tenta dar uma resposta fundamentada, artigo tal, 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 e aí depois, se precisar, um advogado pode alinhar o texto com o vernáculo jurídico e resolvida a questão. Mas com uma pequena empresa, a gente sai do outro lado com isso. Está claro para vocês? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre as atividades que vocês têm que fazer? Quer aproveitar que a gente está aqui? Quer ir tentando fazer? Eu já vou vendo aqui. Ou vocês resolvem e vai se comunicando com a gente? O que vocês preferem? Eu acho, no meu caso, é melhor eu fazendo e te mandar, Marcelo, porque eu tô fazendo isso no meu horário de trabalho, né? Então, estou tentando reservar um momento lá para essa questão. E aí, na hora de fazer, é que a gente vai ter as dúvidas ali, né? E aí, no meu caso, eu acho melhor dessa forma. Tá bom, tá bom. Paulo e Patrícia, com vocês também, tá? Eu prefiro trabalhar sozinho, tá? E fazendo. Ok. Tá? Vou reservar, tenho períodos aí à noite que eu vou reservar para isso e vou tocando e vou te passando. Quando chegar na parte dos contratos, né, a gente vai voltar nisso que está aqui na tela, tá? Que aí, com o contrato na mão, eu vou gerar para vocês, né, e aí vai ser individual, né,
a recomendação é um banco de dados de cláusulas que vocês têm que ter. Porque cada um desses 16 elementos aqui é uma cláusula de contrato, né? Então, a ideia é tentar ser simples, porque vocês sabem com quem estão se relacionando, né? Então, se você tiver 16 linhas explicando o mínimo que está aqui, atendeu o objetivo, né? E isso vai ser de contrato para contrato. Depois do segundo e terceiro contrato, vocês pegaram as manhas, é aquele ali que vai embora. E aí, se você tiver isso, até o final do nosso contrato, é só mandar para mim, eu reviso, eu vejo se o texto que vocês conceberam está legal, né? Está dentro daquilo lá e bola para frente, né? E a gente vai alinhando assim. É para você poder cercar suas atividades, porque malvadeza levar uma canetada por conta de um contrato que não está claro, né? Ou que deixou você descoberta. Não precisa. Mesmo naqueles em que você é operador. Tá claro? Então, eu vou encerrar a gravação, tá? E aí, vou colocar esse vídeo aqui à disposição lá no... Só um detalhe, lá no YouTube os vídeos estão abertos, né? Eu vou deixar ele privado, porque como a gente não tinha conseguido conversar, eu falei assim, se eu deixo ele travado e o pessoal não acha, depois pode dar rolo. Mas agora que a gente já pegou as manhas, né? Eu vou deixar ele no privado, quem tem o link abre, quem não tem o link, né, não vai conseguir abrir, né? E se aquelas duas colegas quiserem, elas fizerem um acerto com vocês decidem, a gente libera para elas também a continuidade, tá bom? Então... Beleza. Se ninguém tiver mais dúvida, estamos encerrando por aqui a nossa conversa de hoje, tá? Obrigado, pessoal. Sem dúvida. Obrigada, Da minha Marcelo. parte, sem dúvida. Boa noite a todos. Boa Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Luciana, Até Patrícia, quinta. bom,